sem mais delongas, eu queria que vocês se colocassem de pé. Vamos chamar aqui o nosso diácono Wagner, que está com a oportunidade nessa noite de trazer uma palavra do Senhor aos nossos corações. E eu gostaria que você estendesse as suas mãos para cá, para abençoar o servo do Senhor. Pai, eis aí, Senhor, o teu filho, que aprove ao Senhor, Pai, nessa noite estar aqui, com essa incumbência, com essa responsabilidade de ministrar a tua palavra. Eu te peço, Deus, usa ele poderosamente, que ele, meu Senhor, tão somente venha se deixar ser conduzido pelo Senhor, que a tua vontade se estabeleça sobre ele, meu Pai, que o teu Espírito, meu Pai, assuma todo o controle, que tudo aquilo que o Senhor ministrou ao coração do teu filho nesta hora, meu Pai, venha a ser repartido conosco, que fale o Senhor e não te cales, meu Deus, usa ele com ousadia, usa ele com autoridade, sabendo que é o Senhor quem o fala, sabendo quem é o Senhor que direciona, a unção no tempo que o Senhor estabeleceu para essa noite, para, meu Pai, acelerar os processos, para fazer acontecer tudo aquilo que o Senhor preparou para este dia, para este tempo, sobre a vida do teu filho, que haja, que aconteça nessa noite, meu Pai, e que ele venha gozar, meu Pai, de sabedoria, de discernimento, ao ser conduzido pelo Senhor, que ele venha, meu Pai, sentir a tua presença envolvendo ele, de uma forma tão gloriosa, tão poderosa, meu Pai, e ele venha desfrutar daquilo que o Senhor preparou, enquanto o seu filho estiver sendo usado, direcionado, guiado por ti essa noite. Cuida também da sua casa, cuida da sua família, cuida, meu Deus, dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus projetos. Mas eu te peço uma coisa, meu Pai, que ele seja usado de uma forma poderosa para os nossos corações nessa noite. E a igreja diz: diácono Wagner. Aleluia, glória a Deus, noite maravilhosa. Meus irmãos, saúde a igreja com a paz do Senhor, meus irmãos, amém? Jesus Cristo vos abençoe em todas as coisas. É uma honra estar aqui mais uma noite com os irmãos, nesse dia maravilhoso que aprove ao Senhor, para que a gente estivesse aqui com saúde, com graça, com alegria e com a palavra poderosa para o coração de vocês, para o nosso coração, porque primeiro Ele ministra no nosso coração, para que a gente venha trazer, para compartilhar aquilo que o Senhor botou no meu espírito. Amém? Abram a Bíblia de vocês, no livro de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. É uma palavra bastante conhecida de nossa igreja, de nosso povo, mas hoje aprove ao Senhor que Ele botasse no meu coração para dizer para pessoas aqui: tenha certeza do que Deus vai fazer na sua vida, amém? Assim como Ele tem feito grandes coisas na minha vida, na vida da minha família, creiam que Ele fará muito mais, amém? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Gravem isso. Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve uma grande bonança. Aleluia. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: mas quem é este? Até o vento
e o mar lhe obedecem. Oh, glória. Pai, muito obrigado por esta palavra, Senhor. Obrigado por essa noite gloriosa. Que a partir desse momento que não seja mais eu, mas que seja o Teu Espírito conduzindo tudo aqui no nosso meio. Em nome de Jesus. Podem se assentar, meus irmãos. Nesse contexto aqui do capítulo 4 de Marcos, no início, vai mostrar que Jesus estava ensinando perto do mar, no barquinho, ensinando toda aquela multidão. Tinha uma multidão e Jesus precisava ensinar. E uma coisa que ele nunca negou é de ser mestre, de ensinar tudo aquilo que o povo precisava ouvir. Tudo aquilo que ele tinha para ensinar, para passar, todos os ensinamentos de Jesus, ele fazia questão de tirar um tempo para poder ministrar. Não somente para os discípulos, mas para toda aquela multidão. E se a gente for pegar o contexto do capítulo, ele vem trazendo a parábola da semeadura, a parábola da candeia, a parábola da semente, do grão de mostarda. Ele vem trazendo para ele uma forma, para aquele pessoal que estava ali, aquela multidão, uma forma maravilhosa de ensino, que é através das parábolas. Porque ele mesmo vai falar que por parábolas ensinava. No versículo 34 vai dizer, e sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. E depois de trazer toda aqueles ensinos poderosos sobre a palavra de Deus, sobre o que é o reino de Deus, sobre o que é semear, sobre o que é receber aquela semente, ele tem uma palavra diferenciada. No versículo 35 ele vai dizer, e naquele dia, sendo já tarde. Observem os detalhes que Jesus, a palavra de Deus, ela é detalhista. Sendo já tarde. Sendo já tarde fala de um final de dia, de um quase noite. Quantas vezes a gente muitas vezes passa o dia e parece que nada aconteceu. Passa o dia e a gente chega à noite da gente. Muita gente hoje em dia está sofrendo com a noite. Que chega à noite e não tem nada, parece que nada aconteceu, você trabalhou, correu, mas vai chegar à noite e você vai ficar, muitas pessoas têm ficado no desespero. Quantas pessoas têm perdido seu sono, tomado remédios para poder dormir, enfim, outras e outras coisas. Mas Jesus vem com essa maravilhosa palavra dizendo assim, passemos para outra margem. Aleluia. E aqui está o segredo, passemos para outra margem. Toda vez que a Bíblia fala de margem aqui para a gente fala de um local limitado, fala de um local geográfico, de um espaço. E aqui ele estava falando na beira do mar, dizendo, vou precisar passar com vocês. Só que ele deu uma ordem, um comando, disse, passemos para outro lado. Aleluia, passemos para outra margem. Ei, eu quero dizer para vocês que todas as vezes que a gente ficar nesse lugar somente de uma margem, de uma limitação, a gente não consegue visualizar muitas vezes outras coisas que estão por vir, outras situações que estram por vir, coisas novas o Senhor tem preparado todos os dias para as nossas vidas. E eis aqui, meus irmãos, um irmão de vocês que, pela misericórdia de Deus, praticamente diariamente eu venho passando margens que um dia foram colocadas na minha vida. Talvez por mim, talvez pela minha família, talvez pelo lugar geográfico onde eu nasci, cultural, talvez pelo espaço físico, talvez por não ter muitos acessos na infância, e a gente se culpa muitas vezes, eu não tive acesso a isso, eu não tive acesso àquilo. Mas o Senhor está dizendo nesta noite, para mim e para você, passemos para outra margem. Aleluia. E quantos de nós às vezes ficamos tímidos, com medo, com ansiosos? Se eu for para viver algo novo, o que é que vai acontecer? Será? É tanta pergunta. Não, eu não posso, eu não faço, eu não tenho dinheiro para fazer isso. E quantas vezes a gente está vivendo nesse lugar de pequenez no Senhor, sem crer naquilo que Ele já falou para mim e para a sua vida. A palavra vai dizer em Isaías 43:18, que Ele diz assim, ó, esquece as coisas que para trás ficam, eis que tudo se fez novo.
abre novos caminhos, novas portas. E Jesus, ele estava se apresentando para os discípulos agora, em especial, dizendo: com vocês eu tenho algo novo. Para a multidão eu ensino, para a multidão eu falo, mas para discípulos eu tenho novas margens, eu tenho um novo caminho, eu tenho uma nova visão para vocês, que vocês ainda não conseguiram alcançar. Mas eis que está aqui o dono do mar, o dono da vida, aquele que tudo criou. A palavra vai dizer que tudo foi criado por ele, e para ele foram feitas todas as coisas. João vai dizer, capítulo 1, que ele era antes da fundação do mundo. Aleluia. Que ele tudo criou, tudo sabe. Então, se ele está dizendo para mim e para você, passemos para o outro lado, é porque ele já sabe o que tem do outro lado. Ele já sabe o que tem preparado para mim e para a sua vida. Só que muitas vezes na nossa visão rasa a gente não consegue imaginar. A própria palavra vai dizer que a gente não, são coisas inimagináveis que o Senhor tem preparado para nossas vidas. Aquilo que os seus olhos não viu, que o seu ouvido não ouviu, não chegou ao seu coração, é o que eu tenho preparado para você. Ei, eu vou dizer, quando você passa para outra margem, tem coisas novas, coisas grandes preparadas para nossas vidas. Não fique somente preso a uma margem, uma limitação geográfica, física, cultural. Porque o Evangelho é isso, é transformação de vida. O Evangelho é transformação de pensamento, de atitudes. Paulo vai dizer em Romanos 12, 2 o quê? Renovai-vos pela renovação. Entenda a minha palavra, renove a sua mente, transforme aquilo que você pensa que podia ficar parado e avance. Aleluia, mas antes mesmo ele vai dizer: entregue seu corpo vivo como sacrifício perfeito. Ele está dizendo: entregue a sua vida para mim, na minha mão, porque aí você vai começar a entender aquilo que eu tenho para você, filho, aleluia. Aquilo que Deus tem preparado para nós, meus irmãos, é tão grandioso, é tão maravilhoso, é tão glorioso. E eu venho vivendo isso, há 2 anos aqui, minha vida foi transformada de uma forma absurda, que eu nunca imaginava acontecer. Quantas coisas eu venho contando na minha família, eu disse: meu Deus, é muito milagre para pouco espaço de tempo. Simplesmente porque eu resolvi entregar a minha vida totalmente para Cristo. Totalmente para Jesus, e resolvi entrar nesse barco com Ele, para a gente atravessar margens todos os dias. Aleluia. Não se paralise nessa margem, não fique paralisado nesse lugar, porque o Senhor tem grandes coisas do outro lado para você. Aleluia. Mais embaixo ele vai dizer que tinha muitos outros barquinhos ali, atravessando aquele mar. Mas a própria palavra vai dizer que e levantou-se um grande temporal. Versículo 37. Levantou-se um grande temporal. Quantas vezes nós tomamos algumas decisões baseadas no que a gente escutou da palavra de Deus, baseado em uma profecia aqui da nossa pastora, baseado numa direção da nossa pastora, um gabinete, um irmão deu uma palavra, vai acontecer, vai fluir, vai avançar, mas quando você sai daqui, se depara com o quê? Com problemas, com dificuldades, com dores, muitas vezes enfermidade, muitas vezes a nossa família, o nosso esposo, um esposo, ou uma esposa, um filho, bota dificuldades, inúmeras dificuldades. E aqui eu vou contar alguns dos testemunhos da minha própria vida. Quantas vezes eu saí daqui pulando, dando glória quando chegava em casa. A minha primeira dificuldade que eu me batia era com minha esposa. Ela está aqui hoje para testemunhar isso. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, porque em algumas vezes eu fui me ajoelhar para: Senhor, converte a minha esposa. E um dia o próprio Espírito falou para mim: enquanto eu não transformar o seu coração, eu não alcanço dela. E muitas vezes eu estava pedindo por ela, mas o Senhor queria transformar a mim. Ele queria transformar a mim. Ela disse: quando você não entender o que eu tenho para a sua vida, quando você não entender quem você é, eu ainda não transformo outras pessoas. Mas quando você entender quem você é, a pessoa que você é. E meus irmãos, pasmem, hoje o irmão Wagner aqui, alguns podem até dizer é uma bênção, mas é uma prova, viu? Esse irmão aqui era uma prova, ignorante, grosso.
entre outras, enfim, entre outras particularidades negativas, mas eu só fui descobrindo a partir do momento que cada dia Deus dizia: venha mais para perto de mim, rasgue essa margem, saia desse lugar. Aleluia. Vários bloqueios foram quebrados ao longo desses anos, vários bloqueios mentais, vários bloqueios de trabalho, físicos, financeiros, entre outros tantos que eu podia citar aqui. Mas quantas tempestades se levantam para nos paralisar. E vocês vão entender que essa tempestade que se levantou não foi uma tempestade natural, porque Jesus ele vai repreender o vento no momento que ele levanta. Então ele não repreende o que ele próprio criou. Jesus ele não vai repreender algo que ele próprio criou. Se ele repreendeu é porque tinha uma ação maligna por trás, levantando para paralisar o plano das nossas vidas. O plano que ele tinha com esses discípulos. Eles estavam atravessando, eles estavam dentro do barco. Jesus fez o quê? Descansou. Porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele sabe para que Ele veio. Ele é o dono da prata e do ouro, Ele é o dono de todas as coisas. Ele próprio criou o mar. Ele deu limite ao mar. Ele criou todas as coisas, então Ele sabia o que tinha do outro lado. E aí os discípulos desesperados, com aquele medo, com aquela multidão, e é normal, natural. Às vezes a gente não tem ainda algumas experiências de vida, principalmente experiências espirituais com Jesus. É normal na nossa caminhada, a gente vai se debatendo com uma dor aqui, uma dificuldade ali. E a palavra vai dizer que as águas conseguiram chegar ao ponto de entrar no barco. Eu já andei em navio, ferry-boat, em barquinhos. É medo que dá mesmo, porque o mar balança. Quantas vezes a gente já ouviu falar em naufrágios, em barcos virando, em pessoas morrendo. Imagine aquele barquinho naquela época. No contexto cultural, barquinho pequeno talvez, não tinha navios naquela época. E o mar se levantou e o vento batia no barco. E era tempestade e não era dia. E não era claro. Porque a palavra vai dizer que já era tarde. Sendo já tarde, você não tem muita visão. Sendo já tarde, você não tem muito o que pensar, o que fazer, porque aquela tempestade se levantou contra as nossas vidas. Quantas tempestades têm se levantado no seu trabalho? Quantas tempestades têm se levantado na sua vida pessoal? Quantas tempestades têm se levantado na sua casa? Com um familiar seu? São inúmeras dificuldades, principalmente quando a gente dá ouvido a este mundo. Mas a palavra vai dizer: não vos conformeis com este mundo. Não se conforme com aquilo que está se levantando contra mim e contra você. Não se conforme com aquilo que está se levantando para poder abater, paralisar. Porque a única intenção dessa tempestade era paralisar. Era afogar. Era tirar eles do foco. Quantas vezes nós estamos perdendo o foco com muitas tempestades, com muitas coisas que vêm se levantando contra as nossas vidas. Aleluia. Quantos pensamentos, porque no momento desse aqui, quantas coisas devem ter passado pela mente dos apóstolos, que ainda estavam no início da caminhada deles. Eles ainda estavam aprendendo a desfrutar o que Jesus tinha. Eles ainda estavam aprendendo a conviver com Jesus. Eles ainda estavam no início de uma caminhada que seria poderosa. E Jesus estava dizendo ali para eles: descansem. Mas como é que a gente vai descansar em meio à tempestade? No nosso pensamento carnal, jamais a gente vai descansar em meio à tempestade, em meio à tribulação, em meio a dificuldades. Meu Deus, quantas coisas se levantaram, hein, Vitor? Quantas coisas se levantam diariamente. Se alguém tiver aqui que não tiver alguma tempestade que se levantou ou se levanta diariamente, falem comigo, porque eu quero saber o segredo. Porque o Evangelho é isso, é novidade de vida. E para a gente viver algo novo da parte do Senhor, é natural. Porque existem várias situações que vão querer paralisar aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Primeiramente teu inimigo,
O vosso adversário anda em derredor querendo tragar, como um leão querendo tragar. Ele fica desesperado querendo tirar a minha e a sua vida, querendo paralisar aquilo que Deus tem para nossas vidas. Porque Ele não quer, o inimigo, ele não quer que você avance. E ele vai fazer o possível para paralisar aquilo que Jesus quer para mim e para você. Mas ele já é um derrotado. Ele não tem poder para fazer isso. Tanto que Jesus, quando se levantou, disse, repreendeu, cala-te. Cala-te. E quantas vezes a gente tem escutado gritos de fora para dentro, para poder paralisar a nossa alma. Depois do inimigo, que é o próprio diabo, que é o inimigo, tem o nosso próprio eu, o nosso próprio interior, que ele é o maior inimigo para que a gente avance. E aqui muitas vezes a gente não tem culpa. Muitas vezes é onde a gente foi criado, é onde a gente foi, o meio onde a gente viveu. E eu falo aqui para vocês de um lugar onde eu vivi, de um lugar onde eu fui criado. Nós fomos criados de uma família onde nosso ambiente era hostil. Nosso ambiente era hostil. Eu ia para colégios, escolas onde... Eu falo até para minha esposa, às vezes você estudou nos melhores lugares. Eu até, às vezes, passava uma semana sem poder ir para a escola, para o colégio, porque nossos colégios eram noticiário direto. Drogas, assaltos, ladrões. Quantos amigos e colegas nossos se enveredaram para este caminho? Quantos e quantos amigos, meus irmãos, meu primo, meu irmão está aqui para saber que a gente, às vezes, até se pergunta, hoje foi assim, não foi, Anderson? A gente, rapaz, aquele amigo nosso está vivo ainda, glória a Deus. Mas por quê? Porque a grande maioria se enveredaram para outros caminhos. E a gente vivendo naquele ambiente hostil, mas debaixo de uma palavra. Debaixo de uma palavra de uma mulher que resolveu aceitar a Cristo há 43 anos atrás e dizer, mesmo nesse ambiente, eu não vou deixar meus netos se perderem, eu não vou deixar minha família se perder, porque um dia ela entendeu o poder de Cristo. E hoje eu vivo isso, hoje eu libero isso nas nossas vidas, hoje eu libero isso na vida dos meus irmãos diariamente. Ei, saia desse ambiente, saia desse lugar, você não é nesse lugar, apesar de ter sido criado aí, mas você não é daí. Nós fomos criados nele antes da fundação do mundo, como foi falado aqui na EBD hoje. Nós temos uma criação perfeita. Jesus, Cristo, Ele nos fez imagem sua, semelhança sua. Gênesis 1, sim. Gênesis 1, sim, é o lugar onde a gente foi criado. Nós temos a natureza divina dentro de nós também. E quando a gente levanta a mão que aceita Cristo, a palavra vai dizer que nós somos nova criatura, nova criação. Quem está em Cristo, nova criação é. Seus pensamentos são transformados dias após dias. E aqui alguém que foi criado em algum ambiente, ou que vive ainda em um ambiente desse hostil, não se paralise por essas coisas. Porque Deus, Ele tem coisas novas para nossas vidas. Aleluia, aleluia. E ele estava, versículo 38, e ele estava na polpa do barco, dormindo sobre a almofada. E despertaram-lhe dizendo, mestre, não te importa que pereçamos? Em outras versões vai dizer, não te importa que esse mal venha sobre nós? Você não está vendo o que está acontecendo? O senhor não está vendo o que está acontecendo? A gente está aqui sendo açoitado pelos ventos, pelas tempestades, e o Senhor dorme, descansa. A gente está aqui sofrendo, e quantas vezes a gente se pega nesse lugar de dor, dizendo, meu Deus, ninguém me ajuda, o Senhor não me vê, o Senhor não faz nada comigo. Ei, mas eu venho aqui para dizer para você que Jesus, Ele já disse, não temas, não se espante, esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu, Senhor, sou contigo. Isaías 43, 2 vai dizer, quando passares pelas águas, elas não submergerão. Quando passares pelo fogo, as chamas não arderão em ti. Aleluia. Aleluia. E isso é uma grande verdade, porque os amigos de Daniel viveram isso. Foi que eles disseram para Nabucodonosor, mesmo que
o Senhor nos jogue, mesmo que o Senhor nos livre, nós morremos por Ele. Mas quando eles foram jogados naquele fogo, o que é que aconteceu? O próprio rei viu dentro do fogo um com a aparência de um Deus celestial, passeando dentro do fogo. E a palavra vai dizer que eles saíram do fogo, que perfeitos. Perfeitos. E o Rei dos Reis estava passeando com eles. Aleluia. E em meio à tempestade eu venho dizer para vocês que o Senhor, Ele deixou uma promessa para nós: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro, o vosso Consolador, o Espírito da promessa, que habitará dentro de vós, para dizer aquilo que preciso que você escute, que você entenda. Segredos que Ele tem guardado para nossas vidas. O Espírito Santo, Ele te dá direções, Ele te dá provisões, Ele te dá força, ânimo todos os dias. Quando a gente está em meio à tempestade, peça a Ele, que Ele tudo pode fazer por ti. Mas essa força já está dentro de nós, meus irmãos. Não se turbem o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele também disse: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele divide o fardo, Ele divide o jugo. E Ele diz: o meu fardo é suave. Aleluia. E vocês vão encontrar descanso para vossas almas. E esse mesmo descanso que Jesus estava desfrutando, Ele queria passar para os apóstolos, para os discípulos. Esse mesmo descanso que Jesus está aqui vivenciando nesse momento em meio à tempestade, é o mesmo descanso que Ele quer dar para mim e para você todos os dias. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil porque precisamos primeiro entender quem Ele é. Entender quem Ele é nas nossas vidas. Muitas vezes a gente busca tantas coisas, mas a última coisa que a gente busca em nossas vidas é isso aqui, ó. É direção, é uma palavra de vida. Muitas vezes a gente está, aquele centurião só falou para o mestre uma coisa: Senhor, basta apenas uma palavra. Imagine isso, meus irmãos. Basta apenas uma palavra. E ele disse assim, ó: grande é a fé desse homem. Em todo Israel nunca vi uma fé dessa. Aleluia. Vai conforme desejas. E assim aconteceu, porque ele só pediu uma palavra. E muitas vezes a gente corre atrás de tudo. A gente corre atrás de um jornal, a gente corre atrás da economia, a gente corre atrás do nosso patrão, do nosso pai carnal, muitas vezes atrás de um pastor, atrás de um irmão da igreja, atrás da ação social. Não é errado, tá? Porém, muitas vezes o Senhor está lá no mesmo lugar dizendo assim: ei, eu tenho algo para a sua vida, eu tenho algo para você, eu tenho algo para te transformar em um guerreiro do Senhor. Aleluia. Assim estava Josué, quando Moisés morreu, ele estava apegado ainda a Moisés. Ele estava ali chorando, desesperado: Senhor, meu filho, levanta-te, tem de bom ânimo, que eu vou fazer através de você, todo esse povo herdar a terra prometida. Eu vou na tua frente, onde pisar a planta dos teus pés, será teu por herança, e você vai fazer esse povo herdar. Mas só tem uma coisa para você, um segredo para você: não te aparte do livro desta lei. Antes, medita nela dia e noite, para fazer conforme tudo quanto nela está escrito. E então farei prosperar o teu caminho. Ele não vai prosperar nada mais do que o teu caminho. Aleluia. Mas o que? Medita na minha palavra. Medita na minha palavra. E hoje fazem 4 anos, ou foram 5 anos, em 2019, eu nunca vou me esquecer. Nessa mesma data, mais ou menos, eu aí sentado nesse banco, junto a essa irmã, e nesse mesmo lugarzinho aí, eu recebi uma palavra do Senhor para nunca mais esquecer. Ele disse: filho, você pediu a Deus um pedido hoje, que você não sabe ler. Imagine, eu com 35 anos, nunca tinha lido um livro na minha vida. Nunca tinha lido, formei marketing sem ler. Eu odiava ler, eu não gostava de ler. E eu fiz essa oração ao Senhor, disse: Senhor,
tem misericórdia de mim, como é que eu vou te conhecer sem saber ler a tua palavra? E um profeta aqui, pastor Marcílio, que pregou até que terça-feira, disse: eu vou botar nas suas mãos a minha palavra. Agora nunca se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Nunca faça outra coisa além de ler a minha palavra. Porque eu, o Senhor, te boto nas tuas mãos. Aleluia. E essa palavra eu guardo. E está escrito em Josué também, diz: não se desvia, não te aparte dessa lei. Medita na minha palavra dia e noite, eu farei prosperar o teu caminho. E essa palavra eu tenho guardada na tábua do meu coração. E um belo dia eu abri Provérbios 3, ele diz: guarda a palavra, amarra como se fosse uma tatuagem no teu coração, para você ver o que eu vou fazer na tua vida. Aleluia. E aonde eu chego hoje eu declaro palavras de vida, palavras da própria Bíblia. O próprio Espírito Santo vai dizer em João 14, 26: o Espírito Santo, vosso Consolador, vos fará lembrar de todas as coisas que vos tenho dito. Aleluia. E a paz que excede todo entendimento humano guardará as vossas almas. Aleluia. E é Ele, é o Espírito Santo que intercede por nós como em gemidos inexprimíveis. Ele mesmo diz que nós não sabemos como havemos de pedir, mas Ele, é Ele, é Ele. E essa noite eu fiquei até 2 horas da manhã buscando palavra. E aí à tarde eu já li, eu disse: já está tudo pronto. Mas teve um momento que eu subi para o quarto, fui ajoelhar o Senhor disse: não, jogue tudo fora. Jogue tudo isso aí de lado, o que eu quero falar é outra coisa. Ei, eu venho aqui para dizer para vocês que tem um novo caminho. Atravesse as margens, atravesse aquilo que está te limitando de viver uma vida nova, porque o Senhor tem algo novo para as nossas vidas, para este ministério. E você está debaixo de uma palavra, e já temos vivido isso dia após dia, um crescimento interno de dentro para fora, onde Ele desbloqueia as nossas mentes para viver aquilo que Ele tem guardado para mim e para você. Aleluia. O próprio apóstolo Paulo, quando ele foi arrebatado ao terceiro céu, ele disse: são coisas inefáveis que ao homem é ilícito ver e ouvir, falar e declarar. Se eu fosse declarar aquilo que eu vi lá em cima, faltava palavras. Aleluia. E ele mesmo vai dizer que toda a ciência que ele sabia foi o que ele jogou como esterco. Ele viu, não serve de nada perto daquilo que eu vi. Todos os homens que tiveram acesso aos céus, acesso ao terceiro céu na Bíblia, João, quando viu, caiu por terra, caiu como morto, ficou desesperado, mas o Senhor ainda disse: sobe mais um pouco. Se a gente for ler as cartas de Apocalipse, tem isso. Cada nível que ele passava, ele via uma nova coisa. Cada nível que ele avançava, ele via uma nova coisa. Cada nível que ele avançava era uma nova revelação. Aleluia. E todos os dias o Senhor tem uma nova revelação para as nossas vidas. Quando a gente pensa que já ganhou tudo, Ele vem com mais. Quando a gente pensa que já está suficiente, está bom, não, tem mais, filho. Tem mais, filho. Aleluia. Tem mais, filha. Tem mais, filho. Para mim, para você. Tem coisas novas, mas atravesse a tempestade com o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, agarrado contigo, porque Ele não te desampara. Ele não desampara. Ele não desampara as nossas vidas. Aleluia. Jesus é comigo, Jesus é contigo. Ele morreu por mim, por você na cruz do Calvário. Ele disse: envia-me a mim, porque eu vou para poder salvar, remir, recuperar a humanidade que caiu. Aleluia. E Paulo entendeu isso. E esses discípulos, eles estavam começando a viver isso. Aleluia. E Jesus, depois de repreender o mar, depois de calar o vento, ele disse, e a palavra vai dizer que houve uma grande bonança. Aleluia. E como foi cantado no louvor aqui, depois de uma noite, de uma grande tempestade, de levantes, de coisas que quer paralisar a gente, ei, tem uma grande bonança, é um gozo de alegria, é coisas que você nunca imaginou acontecendo, de dentro para fora. Nós podemos exalar o bom cheiro suave de Cristo. Aleluia. E no versículo 41, no versículo 40, e disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E eu fui buscar o significado dessa palavra tímidos, porque a gente escuta muito, né? Se tornou até um natural,
pessoas, você, dizer, eu estou tímido, tenho timidez, não consigo, não faço, não posso. Só que o significado dessa palavra aqui é muito forte, é muito além de somente uma timidez, de você não pregar em público, de você não falar em público, de você não ir na casa de um irmão, de você não fazer uma ação de evangelizar, é muito mais além. Creiam que no grego isso aqui está dizendo de um medo. Essa timidez aqui é um medo. É um sentimento de medo. E quantas vezes a gente se apega desse jeito? Quantas vezes a nossa pastora vem pregando aqui que nós vivemos um tempo onde as pessoas estão com medo. Medo de comer, medo de andar, medo de se levantar, medo até de acordar, medo até de dormir, medo de respirar. Imagine, medo de conversar com pessoas, medo de se relacionar. É um medo terrível. E o que mais o diabo tem feito é botado medo na minha e na sua mente todos os dias, para que a gente não alcance aquilo que Deus já preparou. Não se deixe ficar nesse lugar de medo. É isso que Jesus está dizendo. Ei, ainda não tendes fé? Imagine os homens que ele estava ensinando, que eles viram ali Jesus trazer, eles mesmos escutaram um dos outros dizendo, é o Messias, é o Messias. Eles mesmos deixaram suas vidas para segui-lo, mas chegou um momento que eles estavam com medo, estavam tímidos, ao ponto de Jesus dizer, não tendes fé. Aleluia. E a palavra vai dizer em Hebreus 11, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus tenham a certeza que Ele é galardoador daqueles que se buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus estava pegando na mente daqueles homens e dizendo, ei, saia desse lugar de medo. Eu vim aqui para dizer para algumas pessoas essa noite, saia desse lugar de medo. Porque o medo não faz parte da vida do cristão. O medo nunca foi uma vontade de Deus para nossas vidas, porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer que Ele não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de ousadia, de poder. Aleluia. Ele nos deu um espírito de poder. O mesmo espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, é esse espírito que está em mim, está em você, meus irmãos. E eu faço um parêntese aqui, um dia desse a gente conversando, porque a gente conversa o tempo todo de Jesus, da Bíblia. E aí os irmãos falando, quando eu chegar lá no céu eu vou querer conversar com Abraão. Quando chegar lá no céu, acho que alguém já fez isso. Todos nós cristãos a gente tem essa, né? No GC a gente falou, quando chegar lá eu vou perguntar a Davi, eu vou perguntar a Daniel como foi viver, eu vou perguntar a Jefité, não foi Jefité, e tantos outros homens que Hebreus 11 vai citar aqui, os heróis da fé. Mas ei, eu tenho a certeza que eles mesmos vão chegar a dizer aqui, senta aqui irmão Wagner, senta aqui irmão Anderson, senta aqui irmão Alain. Eu quero saber como é ter Deus dentro. Eu quero saber de você como é ter o Espírito da promessa dentro. Porque todos esses homens viveram à espera. Todos esses homens aguardavam ansiosamente por uma espera. Por um homem, um que viria, o Messias. Todos esses homens. Abraão viu o meu dia. Davi viu o dia dele. Davi disse, Senhor, Tu és o meu Senhor. Todos esses homens aguardavam pelo Espírito da promessa. E muitas vezes nós, eu e você, estamos muitas vezes desprezando aquilo que nós podemos viver hoje, amanhã, dia após dia, que é com o Espírito da promessa. O próprio Jesus disse, é necessário que eu vá para que eu envie outro. Para que Ele vá te direcionar todos os caminhos que você tem que andar. Ei, nós estamos vivendo do tempo da graça. E esse tempo foi falado hoje aqui pela manhã. É o tempo da graça. É o tempo onde a gente pode pedir perdão. 1 João vai dizer, confesse os seus pecados e eles serão perdoados. Porque já veio um que derramou o seu sangue na cruz por mim e por você. Antigamente tinha que se matar animais, tinha que fazer sacrifícios terríveis, tremendos,
para poder ser perdoado os pecados. A Bíblia vai dizer que era impossível um homem alcançar um lugar de perdão. Todos estavam destituídos da glória de Deus. Todos esses homens não puderam desfrutar o que a gente desfruta hoje. E hoje a gente está aqui, com Ele aqui no nosso meio, passeando no nosso meio, dizendo: ei filho, eu quero falar contigo, eu quero ter um relacionamento com você todos os dias. Eu quero conversar contigo. Quem mais anseia conversar conosco, nos ensinar é Ele. É Ele que está aqui hoje, querendo ensinar a gente a sair desse lugar de medo e entrar no lugar de ousadia, de poder, de trapidez. Porque a palavra vai dizer, o próprio Jesus, quando Ele foi assunto aos céus, Ele disse: ei, aqueles que conhecem a mim, que creem em mim, seguirão, todos os dias vão ter sinais seguindo vocês. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqueles que creem será batizado, aqueles que não creem será condenado. Mas os meus sinais seguirão aqueles que creem. Ei, você crê, você crê, você crê? Tem sinais te seguindo todos os dias, basta crer. Basta crer que Ele habita dentro de você, porque não depende de mim nem de você. Não depende das nossas forças humanas, físicas, carnais. Depende absolutamente de se entregar totalmente à vontade do Espírito. Porque os dons são do Espírito, o fruto é do Espírito. O fruto do Espírito já habita dentro de mim e de você. Só basta a gente desenvolvê-los todos os dias. Como? Como desenvolvê-lo? Saindo desse lugar de medo, entrando no lugar de ousadia, de trepidez, de anunciar. Aleluia. E isso é tão poderoso, meus irmãos, que se tratando de culto da família, eu vou trazer uma palavra agora para vocês. Eu fiz todo esse cenário aqui para dizer que quando eles chegaram do outro lado, a Bíblia vai dizer que eles encontraram um homem miseravelmente endemoniado, que há muito tempo ele ficava o quê? Em cadeias, em correntes. Ele andava pelos sepulcros, nu, desesperado, estava acorrentado por muitos demônios. E quando chegou do outro lado, os discípulos puderam presenciar aquilo que aconteceu ali, que Jesus não precisou nem fazer muita força, só foi a presença de Jesus que os próprios demônios o reconheceram. Os próprios demônios se prostraram diante dele, dizendo: o que é que você vem fazer aqui para nos incomodar? E eles mesmos pediram a ordem para se jogar nos porcos, e assim aconteceu. Só que após aquilo ali é que vem a palavra profética para mim e para você essa noite. Após aquilo ali, o próprio homem, que agora já livre, e agora já vestido, agora uma nova criatura, disse assim: eu vou com o Senhor. Ele disse: não, para, volta para a tua casa. Marcos 5, versículo 19, bota aí, meu irmão. Pastor Ricardo, por favor. Marcos 5, versículo 19 e 20. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez. Aleluia. Como teve misericórdia. E ele foi e começou o quê? A anunciar. Em Decápolis, 10 cidades ao torno daquele lugar, quão grandes coisas Jesus lhes fizera, e todos se maravilharam. Aleluia, aleluia. Conhecimento, primeiro ele ensinou, depois ele fez com que os discípulos ultrapassassem a margem, depois ele permitiu com que toda aquela tempestade se levantasse, se levantou, tanta paralisia, tanto medo, e Jesus ele foi desbloqueando a mente daqueles discípulos, única, exclusivamente para poder. Jesus tinha um plano e um projeto, não somente na vida dos discípulos. Jesus ele tinha um plano e um projeto em toda a Decápolis, em toda a família daquele homem, que tudo aquilo ele passou, porque depois ele voltou, mas ele precisava ir para outra margem. Para quê? Para poder uma mensagem maravilhosa para os discípulos, para dizer assim: ei, o que eu tenho para vocês é isso, é muito mais do que a sua dor, do que o seu ambiente, do que a sua margem, do que a sua limitação. O que eu tenho para a sua vida, para mim, o que Jesus tem para mim e para a sua vida é o quê?
São muitas e muitas almas que talvez nesse dia esteja aprisionada, esteja endemoniada, esteja buscando álcool, esteja buscando drogas, esteja buscando qualquer outra coisa. Mas você está aqui hoje para sair com seu pensamento desbloqueado, dizendo: ei, eu não aceito mais. Eu tenho uma nova vida de poder, de ousadia, para que a gente dê ordem aos demônios, dizendo: saiam, vocês não fazem parte desse lugar, porque aqui há homens e mulheres de Deus que vão libertar outras pessoas. Aleluia. Aqui tem homens e mulheres, tem famílias que estão necessitando de mim e de você, tem famílias que estão aguardando somente a manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8, Paulo vai dizer que toda a criação espera, aguarda e anseia pela expectativa dos filhos de Deus. Aleluia. E aqui eu fecho. Se coloquem de pé. Aleluia. Entendendo o poder que Cristo tem nas nossas vidas, porque Ele é o único para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder dEle que opera em quem? Em nós. Aleluia. E tem pessoas que vão precisar simplesmente da sua presença naquele lugar. Você levando Jesus para eles, levando Jesus para sua casa, para os dele, para ter lá toda, às vezes a vizinhança, às vezes tem um vizinho de porta que está simplesmente precisando de uma palavra, de um toque, de um amor. Oh glória, aleluia. E aqui, meus irmãos, tenham essa certeza, essa convicção que Deus tem grandes coisas para vocês. Amém, irmã? Amém, irmã Vanessa? Deus tem grandes coisas para a sua vida, minha irmã. Deus tem grandes coisas. Desbloqueie, avance, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer na sua casa, na sua família, no lugar onde você mora. Você sabe disso. E eu venho aqui como profeta de Deus para dizer: ei, tem grandes coisas sim, permanecerá sim, e toda aquela vizinhança vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia. A sua família, todos aqueles que vão olhar vão dizer: quem era Vanessa? Não, ela é uma mulher de Deus que permaneceu. Aleluia. Então somente creio, meus irmãos. Aleluia. Glória, Pai, glória, aleluia, Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra gloriosa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nesta noite nos fez ser transformados pelos pensamentos, por aquilo que o Senhor trouxe para nossas vidas, Senhor. Eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui, Senhor, como testemunha daquilo que o Senhor fez na minha vida, para os meus irmãos. Ei, você que chegou aqui nessa noite, porventura, com medo de alguma situação que está acontecendo no seu lar, com medo de alguma situação que está se levantando para poder te destruir, para te paralisar, receba essa palavra no seu espírito. Aleluia. Não tenham medo, não se paralisem, não se deixem paralisar pelas margens que se botam muitas vezes para a gente. Diga: tempestade, cala-te. Diga: tempestade, cala-te. E avança, prossegue para o alvo, que o alvo é Cristo, e Ele vai te dar direções para poder você executar aquilo que precisa ser executado. Pai, dá uma semana poderosa a nossos irmãos, Senhor. Dá uma semana de bênção, Senhor, porque as bênçãos do Senhor não enriquecem, não acrescentam dores. Aqueles que estão precisando de uma providência, Pai, abençoa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Abençoa o teu povo, que essa semana venha ser uma semana gloriosa na presença do Senhor. Aleluia. Oh, glória, glória, glória. Aleluia, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite, Senhor. Que o Espírito Santo fique com vocês essa noite poderosamente, em nome de Jesus. Pastor, amém. Aleluia. Nesse mesmo ambiente, vamos ofertar ao Senhor. Vamos dizimar e ofertar ao Senhor, aproveitar esse momento especial. Amém?
quem eu sou. Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, que sempre sabe de aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua alma. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. Eu sou teu pai. É só chamar. Se coloca de pé. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essas ofertas e esses dízimos que foram depositados nessa noite, e que o Senhor, Pai, seja sempre o nosso provedor. Nós agradecemos ao Senhor por cada recurso que o Senhor tem nos proporcionado, por tudo aquilo que o Senhor tem feito chegar às nossas mãos. E nós louvamos ao Senhor porque aquilo que nós temos é o suficiente para o Senhor frutificar, para o Senhor multiplicar. Aquilo que está, meu Deus, em nossas mãos é mais do que o suficiente para o Senhor multiplicar. Então eu te peço que haja multiplicação no celeiro dos seus filhos, que haja multiplicação dos recebimentos dos seus filhos, que haja multiplicação, a abundância do Senhor alcançando as nossas vidas, os nossos celeiros, meu Pai. Que todos aqueles que estão aqui desfrutem de uma ação de multiplicação daquilo que o Senhor tem preparado para as finanças dos seus filhos. E eu te peço, meu Deus, aqueles também que não tiveram a condição de ofertar, o Senhor é aquele que provê e dá a semente. O Senhor é o Deus da provisão. O Senhor é o Deus do recurso. O Senhor é dono do ouro e dono da prata. Vai chegar à mão daqueles que têm um desejo no coração, mas não tiveram, para que possam também contribuir de igual modo nesta casa, em nome de Jesus. Amém? Queridos, e rapidinho para finalizar com vocês, como o diácono Wagner pregou aqui. Ele diz assim, ó: não sejam tímidos. Não sejam tímidos. Não sejam tímidos, sabe? Tenham fé. Tenham coragem. Coragem para quê, pastor? Para romper. Coragem para quê, pastor? Para avançar. Coragem para quê, pastor? Para conquistar. Conquistar o quê? Aquilo que é seu por direito. Deus, Ele te deu uma promessa. Deus, Ele liberou uma palavra sobre a sua vida. E Deus está dizendo: não tenha medo de conquistar aquilo que eu liberei. Não faça como aqueles 10 espias que ficaram com medo do gigante, mas por outro lado tenham coragem. Vão para cima, avance. Sabe? Porque os tímidos não herdarão o reino dos céus, mas os corajosos, os destemidos, os imbuídos de um espírito de excelência. E esse espírito de excelência que habita em você vai te capacitar e te dar toda a coragem, toda a estrutura para você conquistar, para você chegar no... Ah, mas tem tempestade, mas tem ventania, mas tem mar revolto. Não interessa. Se Deus te chamou para ir com Ele para o outro lado, repare que Jesus estava no barco, então não temas. Ele está no controle de tudo. Você vai chegar no porto desejado. Você só precisa ter o quê? Mediante aquela tempestade, Jesus dá um ensinamento lindo para aqueles discípulos, que eles deveriam compreender. A tempestade estava acontecendo lá fora e Jesus estava fazendo o quê? Descansando. Porque ele sabia quem ele era. Se ele disse: eu vou entrar nesse barco e eu vou para o outro lado, ele sabia que ele ia chegar do outro lado. Então Jesus estava nos ensinando naquele momento, ensinando para aquele discípulo, dizendo assim, ó: era só vocês descansar em mim. Porque da mesma maneira que Jesus estava descansando ali, era para o discípulo descansar e não incomodar ele: mestre, vai afundar.
Está um caos, vai dar tudo errado. E eles ficaram com medo. Então não tenham medo. Está balançando um barco? O vento está soprando? Está difícil? Descanse no Senhor. Por quê? Porque Ele já disse, a gente só precisa entender as coisas que Deus fala conosco e acreditar, porque Ele disse assim, ó, vamos passar para o outro lado. Ele não disse talvez vamos chegar do outro lado, Ele disse vamos chegar do outro lado. Então o que Ele disse sobre a sua vida é uma definição, não é uma incógnita, não é uma dúvida, não é um talvez. Ele disse é, e quando Ele fala que é, já aconteceu, é porque Ele já estabeleceu esse tempo na minha e na sua vida. Então tenha coragem. Tenha coragem para ver tudo dando errado e dizer, Senhor, eu confio. Por quê? Porque eu tenho uma palavra. Está tudo dando errado, está tudo parecendo para você que não tem jeito, que não tem solução, que não tem saída. O mar está revolto, o barco está balançando, está tudo fora do lugar. Mas entenda uma coisa, Deus é com você nessa situação. E Ele te deu uma palavra, então confie nessa palavra. Ele te deu uma palavra de definição, dizendo, você vai chegar do outro lado. O milagre vai acontecer, eu vou realizar, eu vou transformar, eu vou mudar. Então descanse na palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Porque Deus, Ele não deixa nada incompleto, Ele não deixa nada pela metade. Quando Ele diz, já está feito. Não, você não entendeu. Quando Ele diz, já está feito. Porque Ele não fala em algo e ainda vai fazer. Quando Ele fala alguma coisa, é porque Ele já fez antes. Então quando Ele fez a sua vida, Ele diz, eu já providenciei as riquezas, eu já providenciei a casa, eu já providenciei o carro, eu já providenciei o negócio, eu já providenciei a provisão, eu já providenciei tudo. Porque quando Ele fala, repita comigo, porque quando Deus fala, é porque já está feito. Então descanse no Senhor, e você vai se surpreender com aquilo que Ele projetou para a sua vida. Amém?